Hulk de saída do Atlético Mineiro, alguma chance dele pintar no Palmeiras? Sejam bem-vindos ao Gando Linha Verde, meu nome é Bruno. O atacante aí, Hulk, aí, nesses últimos dias aí, vem vivendo uma novela aí sobre o seu futuro no Atlético Mineiro. E o seu contrato atual vai até dezembro de 2026. Com uma cláusula de renovação automática, se caso o jogador jogue 50% dos seus jogos nessa próxima temporada agora. Mas nas últimas semanas surgiram um impasse aí em alguma possível negociação de renovação do Hulk, que aparentemente ele quer um contrato aí que vai até 2027. O jogador, e o Atlético Mineiro apresentou um projeto meio que pensando em uma talvez voltada à aposentadoria do jogador, com documentário, estátua na arena, participação na SAF. O Atlético Mineiro é uma SAF, né? E o Hulk interpretou isso como um sinal de que o clube queria aposentar ele antes do que ele queria. E o Fluminense acabou entrando aí na jogada aí para uma possível contratação do jogador, oferecendo um contrato de 2 anos até o final de 2027, com um bônus esportivo. O Hulk também acabou criticando, falando que o projeto do Fluminense aparentemente era melhor do que o projeto do Atlético Mineiro atual. Circularam rumores aí de que o Hulk teria pedido uma rescisão amigável, mas ontem, via Instagram, o jogador nos stories acabou negando esse negócio da rescisão amigável. Ele afirmou que se sentiu desvalorizado esportivamente e que recebeu propostas melhores em termos de projeto, mas não necessariamente, mas não financeiramente, né? E negou ter forçado uma saída e garantiu que vai cumprir o contrato do Atlético Mineiro até 2026, mesmo que aparentemente ele não tem interesse na renovação para 2027 com o Galo. Hoje, mais cedo, né, no dia 7, veio a definição. O Hulk avisou a diretoria que descarta a renovação automática, como eu falei, e planeja deixar o Atlético Mineiro no final de 2026. E ele reforçou que tem compromissos com o Galo nessa temporada. O diretor do Galo, Paulo Brex, acho que assim que fala, negou que o clube queria forçar uma aposentadoria ou saída do jogador, afirmando que o Hulk está nos planos para 2026 e 2027. Bem, a gente está tendo essas notícias aí. Já existia uma especulação, acho que mais pro final do ano passado, de que o Atlético Mineiro, acho que também apareceu também um pouco agora no começo do ano, de que o Atlético Mineiro até topava liberar o Hulk desde que tivesse uma compensação financeira. O Hulk é um atacante de 39 anos, né? Uma idade bem avançada para um atleta de futebol de alto nível. E no Transfer Market ele tem um valor aí de 1,5 milhões de euros, né? Seria aí por volta dos 9 milhões de reais, assim. Se você for ver, ainda assim é uma boa grana para um jogador que você vai contratar para o quê? Para jogar 2 temporadas, né? Vai jogar 1 ou 2 temporadas, né? Um jogador que você faz um contrato nessa idade, né? Mas é um jogador que já vem há muito tempo no futebol brasileiro e vem entregando, né? Aí eu fico me questionando, será que existiria espaço para ele no Palmeiras hoje? Porque o Palmeiras, até esse momento, tudo indica que nessa janela de transferência, pelos nomes que têm sido ventilados, pela contratação que já foi feita do Marlon Freitas, tudo indica que o Palmeiras hoje teve uma mudança de perfil nas contratações e busca jogadores mais experientes ao invés dos mais novos, né? Tanto que a gente viu a contratação aí do Marlon Freitas, que é um jogador que já está na casa dos 30. A gente vem escutando aí de Casemiro e Fabinho, que também são jogadores que já estão na casa dos 30. Então, pode ser sim que seria um jogador talvez que se enquadrasse nessa nova filosofia de contratação para essa temporada. É um jogador bem mais velho que esses também, de fato. Mas um jogador que entrega. Ano passado o jogador viveu uma instabilidade no Atlético Mineiro, viveu um jejum de gols, mas mesmo assim, ao final da temporada, ele ainda entregou 21 gols e 8 assistências. Em comparação com os nossos atacantes, aí eu vou comparar só os titulares, né? O Flaco Lopes entregou 25 gols e o Vitor Roque entregou, se eu não me engano, entregou 20 gols e 5 assistências. O Flaco 25 e 5 assistências. O Hulk entregou 21 e 8 assistências, né? E você... eu vejo hoje o Palmeiras com essa tática aí de 2 atacantes. A gente não tem um atacante reserva. A gente tem o Bruno Rodrigues aí que a gente ainda não sabe se fica ou sai.
que, sendo bem sincero, principalmente depois das 2 lesões que ele teve no joelho, eu acho que não, ele não vai conseguir suprir essa necessidade do Palmeiras, talvez de um terceiro atacante, de às vezes quando a gente precisar de um atacante reserva ou rodar os jogadores lá na frente. E a gente também tem o Luigi também da base que eu acho que ele é muito. Tem jogos que ele entra bem, como por exemplo contra o próprio Atlético Mineiro no final da temporada passada, que ele fez um gol e quase fez o segundo. Mas em vários jogos também no meio da temporada eu senti que ele entrou com o freio de mão puxado, sabe? Não sei. Entrou muito devagar. E também pensando um pouco nos jogadores que o Palmeiras tem na base hoje, eu acho que ele nem é o melhor atacante, né? Eu ia fazer um vídeo da copinha dos jogadores que a gente ficar de olho, eu ia falar muito do Heitor, né? O Heitor é um atacante da base do Palmeiras que, na minha opinião, é melhor que o Luigi, né? Pelo que eu vi dele jogando e tal. Infelizmente, parece que ele lesionou a patela do joelho, né? No primeiro jogo, então ele vai ficar um bom tempo lesionado. Mas também, o Luigi pra mim seria um quarto jogador de ataque, já que a gente tá jogando com dois, né? A gente precisaria de um terceiro, né? De um cara um pouco mais confiável, né? E eu vejo o Hulk como. Não como esse terceiro, aliás. Eu veria o Hulk chegando pra jogar. Sinceramente, o Hulk com o time que a gente tem hoje, jogando em parceria ou com o Flaco Lopes ou com o Vitor Roque, o Hulk sobraria muito. O cara no Galo entrega 21 gols e 8 assistências jogando do lado do Rony, né? Imagina jogando do lado de um Vitor Roque, que a gente sabe que é um jogador de muita qualidade, que é um jogador que tem toda a capacidade de jogar, por exemplo, numa seleção brasileira, talvez daqui no tempo. Um Flaco Lopes que também vem melhorando seu futebol. Então, assim, eu acho que é um jogador que poderia ser potencializado no Palmeiras, né? E talvez o Galo, por isso mesmo que ele seja querendo sair, está sendo subaproveitado, né? Pelo elenco que o Galo tem e tal, pelas coisas que eles andam disputando, né? Diz aí nos comentários se você gostaria de ver o Hulk, né? Lembrando que o Hulk chegou a ser é, especulado no Palmeiras lá em 2021. Dizem que o Abel vetou sua chegada hoje, né? Mas talvez com essa mudança de perfil, às vezes hoje obteriam uma opinião diferente, talvez, não sei. Diga nos comentários aí o que vocês acham do Hulk. Deixe seu like, valeu, falou!